Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, abençoa-nos nessa manhã, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos conduza segundo a Tua vontade e o Teu querer, para que nós possamos cumprir a Tua vontade e tão somente a Tua vontade. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Nos últimos 2 domingos nós falamos sobre dízimos, e eu falei no primeiro domingo sobre o dízimo à luz do Antigo Testamento. E na semana passada eu falei sobre o dízimo à luz do Novo Testamento. E eu prometi que hoje faria uma terceira parte falando sobre dízimo, para falar de questões mais práticas. E é isso que eu quero fazer hoje, nessa manhã. Veja que o texto de Malaquias, eu falei isso aqui no primeiro domingo, se eu não me engano. O texto de Malaquias, ele foi escrito para o povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia e encontra Jerusalém completamente destruída, terra arrasada. E então Esdras e Neemias, Zorobabel começam a trabalhar e a reconstruir os muros da cidade, a reconstrução do templo, e começam então a voltar a cultuar o Senhor. Mas mais ou menos 100 anos depois desta etapa de reconstrução, ainda havia alguns problemas no culto. E então Malaquias escreve, profetiza para a nação, porque a nação estava falhando no seu culto ao Senhor. E neste ponto específico, a profecia de Malaquias falava especificamente dos dízimos e das ofertas. Ele fala aqui no versículo 10, né? Tragam todos os dízimos
a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, a casa de Deus subsiste com a entrada que o povo traz, com os recursos que o povo traz. Agora, no versículo 8, quando Deus condena o povo, ele fala: será que alguém pode roubar a Deus? A resposta é: mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, quando nós falamos aqui no primeiro domingo sobre o Antigo Testamento, nós mostramos lá no livro de Números por que o dízimo foi estabelecido. Quem lembra? Muito bem. O dízimo foi estabelecido porque uma das tribos de Israel não recebeu o quê? Terra. Qual foi a tribo que não recebeu parte na terra prometida? Quem lembra? Levi, que veio a dar origem à tribo dos levitas. Qual era o trabalho dos levitas? Era um trabalho sacerdotal. Então eles não tinham terra. Se eles não tinham terra, eles não tinham aonde plantar. E eles, se não tinham terra, também não tinham animais. Ou seja, se a base da economia do povo de Israel era o agronegócio, não como é nos dias de hoje, obviamente, mas era a agricultura e pecuária, se eles não tinham terra, como é que eles iam sobreviver? Então o que Deus faz? Deus estabelece a lei do dízimo e também fala das ofertas, para que houvesse sustento na casa do Senhor, para que os levitas pudessem ter o seu sustento e então desempenharem o seu papel de sacerdotes, para poderem cultuar a Deus, para poderem interceder pelo povo, para apresentar os sacrifícios do povo, porque o povo trazia o sacrifício até o tabernáculo. Mas do tabernáculo para dentro, quem é que fazia o sacrifício? Eram os levitas. A pessoa que levava o sacrifício, ela não sacrificava. Você entende isso? Se eu fosse levar, se nós vivêssemos na época do Antigo Testamento, você traria lá a sua ovelha para sacrificar ao Senhor, você traria ela até a porta da igreja. Da porta da igreja para dentro, você não entraria. Só quem tinha acesso ao tabernáculo era quem? Os levitas. Então você chegaria até a porta da igreja com o seu sacrifício na mão, entregaria na mão do levita, e ele é quem entrava no tabernáculo, chegava no altar e fazia o sacrifício. Era assim o culto no Antigo Testamento. Mas pastor, por que então hoje a gente entra na igreja? Porque o Cordeiro de Deus foi morto na cruz, e naquele dia o véu se rasgou. Agora a gente pode entrar, mas naquela época não tinha acesso. Então os dízimos e ofertas serviam para o sustento dessa tribo. É por isso que Deus diz aqui no versículo 8, ele fala: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque se o povo não trazia os dízimos e as ofertas, a tribo de Levi ia viver de quê? Gente, ninguém vive de luz e de amor. Todo mundo precisa de quê? Comida. Todo mundo precisa de sustento. Obviamente o sustento é fruto do nosso trabalho. Você trabalha para quê? Para no final do mês receber o seu salário, sim ou não? E é aquele salário que vai sustentar você, vai permitir a você comprar as suas coisas, pagar as suas contas, ir no supermercado, comprar o seu alimento, sim ou não? Então, a população trabalha pelo seu sustento. Aí eu pergunto a você: e o sacerdote? Os levitas, eles não produziam riqueza, porque eles não plantavam e nem criavam gado. Mas o que é que eles produziam? Eles produziam o cuidado espiritual.
Se não houvesse os levitas, não haveria o trabalho no tabernáculo. E se não houvesse o trabalho do tabernáculo, não haveria sacrifício. E sem sacrifício não haveria o quê? O perdão de Deus pelos pecados. Você entende isso? Aí Jesus Cristo vem, morre na cruz, mas o trabalho da igreja continua. O trabalho da igreja agora não é mais sacrificar, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas aonde? Na cruz. Qual é o trabalho da igreja agora? Meu Deus, falei no anúncio. Qual a missão da igreja? Eu usei a palavra missão. Qual é a missão da igreja hoje? A missão da igreja hoje é sacrificar animais. Qual é a missão da igreja hoje? Pregar o evangelho, proclamar as boas novas da salvação. Isso dá dinheiro, gente? Dá não. É que eu estou na internet, eu não posso falar muita coisa, mas em alguns casos, mas aí deixa para lá. Uma igreja fiel, ela não existe para ganhar dinheiro. Uma igreja fiel existe para ganhar almas para o reino de Deus. Você entende isso? A igreja não existe para ganhar dinheiro, a igreja existe. Essa igreja foi construída 45 anos atrás para quê? Para ganhar dinheiro? Não, ela foi construída para ganhar almas. A missão da igreja é proclamar o evangelho, porém a igreja não existe sem que ela pague as suas contas. A igreja não produz riqueza, a igreja produz algo espiritual, que é cumprir o chamado, cumprir a missão. Pessoas encontram Jesus neste lugar e vão lá para fora levar o evangelho. Então, se a igreja não produz riqueza, se a igreja não produz recursos financeiros, da onde vêm os recursos financeiros da igreja? Segundo o versículo 8, vem da onde? Dos dízimos e das ofertas. A gente vai falar numa outra oportunidade, mas para você ter uma ideia, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, o tabernáculo não foi construído com dízimos. O tabernáculo foi construído com o quê? Com ofertas. Deus fala com Moisés, Deus dá o projeto e Deus fala assim: pede ao povo para trazer o material que eles trouxeram do Egito. E aí o povo começou a trazer o quê? Oferta: ouro, prata, cobre, tecidos, madeira. Teve uma hora que Moisés falou o quê? Chega, já temos o suficiente. Mas o tabernáculo não foi construído com dízimos, o tabernáculo foi construído com ofertas. Por isso Deus fala aqui em dízimos e em ofertas. Mas o mais importante está no versículo 7. O versículo 7 diz assim: desde o dia dos seus pais. E aí o fundamento de tudo, na verdade, está no versículo 6. Me perdoe. O fundamento do que Deus vai falar daqui para frente, através do profeta Malaquias, está no versículo 6. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja, o povo de Deus continua existindo. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, não muda. Você pode dar glória a Deus? O único motivo de nós estarmos ainda aqui é porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele promete e Ele cumpre a sua promessa, independente da fidelidade ou da infidelidade do povo. No caso aqui, Deus estava dizendo que é por causa disso que vocês não foram
destruídos. No caso aqui específico que nós estamos lendo, o povo nos dias do profeta Malaquias, o povo não foi destruído por quê? Porque Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, e olha a referência que Deus usa. Deus chama o povo de Israel, na época do profeta Malaquias, Deus chama o povo de Israel de quê? Filhos de Jacó. Já tinha morrido, Preste atenção. Jacó desce para o Egito. E Jacó morre no Egito. Quantos anos o povo fica escravo no Egito? 400. Depois o povo sai do Egito, vaga quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Só aí já tem 440. Aí depois vem a conquista da terra prometida, a época dos juízes, o início da monarquia. Anos e anos e anos se passam, o povo é levado para o cativeiro, fica 70 anos na Babilônia. Já perdeu a conta, eu também já perdi a conta. 70 anos na Babilônia, depois o povo volta na Babilônia, e aqui já tinham passado 100 anos do regresso da Babilônia. Quanto tempo Jacó já tinha morrido? Pastor, tempo para burro. E Deus faz o quê? Deus lembra eles que Deus não muda, dizendo que vocês são filhos de uma promessa. Eu fiz uma aliança com Jacó. Eu fiz uma aliança para abençoar vocês, e eu não me esqueci dela. Então o princípio de tudo que Deus está falando aqui, através de Malaquias, é: eu não mudo, eu fiz uma aliança e eu vou cumpri-la. E no versículo 7, Deus diz que desde o dia dos seus pais, ou seja, tudo começou nas gerações anteriores, vocês têm se afastado dos meus estatutos e não os guardam. Mas Deus aqui está fazendo um convite. Qual é o convite que Deus está fazendo? Voltem para mim. Veja que Deus não muda. Ele mantém a sua palavra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Passe quanto tempo passar, Ele continua sendo um Deus fiel. E Ele chega para um povo que estava agindo errado, e Ele diz o que para esse povo? Voltem para mim. Se vocês se voltarem para mim, eu voltarei para vocês. Você entende? Meus irmãos, é a esse Deus a quem nós servimos. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode andar errado, você pode caminhar para longe de Deus, mas Ele vai estar sempre fazendo o convite: volta. É isso que Jesus falou na parábola do filho pródigo: volta para mim, e eu me voltarei para você. E aqui Deus está fazendo o convite para o povo voltar-se para Ele, lembrar-se da aliança, lembrar-se do compromisso do dízimo, porque os levitas não se sustentariam sem esse compromisso. Por isso que no versículo 8, Deus fala que a nação está roubando. Mas por que a nação está roubando? Porque a nação está tirando o sustento, a nação está tirando a herança da tribo de Levi. Meus irmãos, cada tribo, quando Josué conquista a terra prometida, cada tribo recebeu um pedaço de terra. Aquela era a herança de cada tribo, amém? A herança da tribo de Levi eram os dízimos e as ofertas. É como se alguém entrasse na sua casa e levasse embora a sua Coca-Cola gelada. Pastor, tudo tem limite, é minha Coca-Cola? Não. É como se alguém entrasse na sua casa e pegasse sua carteira e falasse: é minha, eu vou levar. É isso que estava acontecendo.
A herança da tribo de Levi estava sendo saqueada. E aí, o que você acha que acontece quando o povo de Deus não se atenta para as leis, os estatutos e os mandamentos de Deus? O que você acha que acontece? Quando Deus faz uma aliança com o seu povo e estabelece mandamentos, estatutos, quando esse povo obedece, o que acontece? O povo é o quê? Abençoado. E quando o povo não obedece? O povo, quando não obedece, é o quê? Amaldiçoado? Verdade? Versículo 9. Olha a palavra de Deus. O que está acontecendo então com o povo? O povo está sendo o quê? Amaldiçoado. Com maldição. Vocês são amaldiçoados. Por quê? Porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que Deus está falando através de Malaquias que o povo está menosprezando a casa de Deus, está menosprezando a ordem de Deus, está menosprezando a herança da tribo de Levi. E quando você, quando eu, quando qualquer um de nós menospreza os mandamentos de Deus, o que acontece? Não é bênção. Quando a gente não entende a dinâmica do reino de Deus, a gente não colhe as bênçãos. Você entende isso? Pastor, então, o que fazer? Bote no versículo 7, por favor. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Meus irmãos, não há portas fechadas no reino de Deus. Qualquer um de nós pode errar, sim ou não? Tanto é que Jesus falou para aquela turma que queria apedrejar a mulher: quem nunca pecou, quem nunca errou, que atire o quê? O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Mas Deus está dizendo: voltem para mim, e eu me voltarei para... Neste caso aqui específico, como é que o povo ia se voltar para Deus? Versículo 10. Trazendo todos os dízimos à casa do tesouro. A maneira de se voltar para Deus aqui é trazer de volta os dízimos à casa de Deus. É entender que aquela era a herança que Deus havia dado àquela tribo dos sacerdotes. No Novo Testamento, a igreja não caminha sem recursos financeiros. Você vai ler nas cartas de Paulo, Deus levantando homens e mulheres que abençoavam a igreja financeiramente. Paulo só pôde fazer as suas viagens missionárias, por quê? Porque pessoas traziam à igreja dízimos e ofertas, e a igreja sustentava as viagens missionárias, não só as de Paulo, mas outros homens viajaram também. Então Deus está dizendo: volte-se para mim. Como eu me volto para Deus? Obedecendo a sua palavra. Só que Deus vai além. No versículo 10 ele diz o quê? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde, irmãos? A igreja não sobrevive sem os recursos financeiros. Quais são os recursos financeiros da igreja? Os recursos financeiros da igreja não são campanhas. A igreja não existe para vender objetos santificados. Eu sou totalmente contra isso, porque a Bíblia não abre precedente para isso. Chegar aqui, como eu já vi, essa vassoura aqui está consagrada, se você levar ela para casa, você vai varrer o diabo da sua casa. Pastor, quanto custa? R$500 cada vassoura. Isso está errado, gente.
Isso é brincar com as coisas de Deus. Mas Deus fala em dízimos e oferta. Isso a Bíblia fala. E quando você traz o seu dízimo, então haverá o quê? Mantimento. Haverá provisão na casa do Senhor e a igreja vai conseguir honrar os seus compromissos. Posso ouvir um amém? E aí no versículo 10, Deus faz uma prova, Deus propõe uma prova. Ele diz: ponham-me à prova nisto. É a única vez na Bíblia que você vai ver Deus colocando Ele mesmo à prova. Deus não está colocando o povo à prova, Deus está colocando quem à prova? Ele mesmo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir o quê? E eu falei aqui, se eu não me engano, se não foi semana passada, na semana retrasada, o que significa abrir a janela dos céus? Abrir as janelas dos céus, para quem não lembra, foi o termo usado no dilúvio. Quando a Bíblia disse que Deus abriu as janelas do céu, inundou o mundo. E Deus usa a mesma expressão aqui: eu vou abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, se você for fiel. Abrir as janelas dos céus é derramar um dilúvio sobre a sua vida, mas um dilúvio de bênçãos. No versículo 11, Deus promete repreender o devorador, e o devorador aqui eram as pragas que iam sobre as colheitas, sobre os produtos da terra. Deus está dizendo aqui: se você for fiel, eu vou abençoar o seu trabalho. O seu dinheiro não vai escorrer pelo ralo como um saquetel furado. Mas isso tudo é fruto de quê? De obediência. Tem gente que traz o dízimo como uma obrigação. Não, pastor, eu trago meu dízimo porque eu tenho um medo desgramado do devorador. Não, pastor, eu trago meu dízimo porque eu não quero o devorador circundando da minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o seu temor não deveria ser o devorador, o seu temor deveria ser o próprio Deus. Dizimar não é nós não devemos dizimar por causa do devorador, nós devemos dizimar por causa de Deus, porque é uma ordem de Deus, porque foi Ele que estabeleceu isso. Você entende a diferença? A nossa motivação não tem que ser o medo do devorador, tem que ser o temor ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. Eu não dizimo porque eu tenho medo do devorador, eu dizimo porque eu temo a Deus. E Ele tem me abençoado. E se você for fiel, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Veja o versículo 12. Todas as nações vão dizer o quê? Está escrito aqui na tela. Todas as nações vão dizer que vocês são o quê? Felizes, porque vocês serão uma terra cheia de delícias. Quem está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, a dinâmica do dízimo, ela não deveria ser uma obrigação, ou algo que você traz porque você está com medo do devorador. Não, você deveria dizer assim: eu estou levando o meu dízimo à casa do tesouro, para que esta igreja continue aberta, porque eu temo ao meu Deus, e o Deus a quem eu sirvo, Ele vai abençoar a minha fidelidade. Você entende como é diferente? E aí você não vai dizimar por medo do diabo, mas você vai dizimar por temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, essa é a dinâmica do dízimo. Quando eu entrego os 10%, eu estou deixando de tirar a herança de Levi, o sustento daqueles que vivem para o sacerdócio. A igreja,
ela não é um clube. Se você acha que a igreja é um clube, o seu pensamento está equivocado. Um clube, você paga uma mensalidade para frequentar e conhecer pessoas. Igreja não é um clube. Igreja é a casa de Deus. E aqui você se encontra semana após semana com aquele que salvou você da morte eterna. Aqui você se encontra cada semana com o Senhor que tirou você das trevas e trouxe você para o reino da luz. Você pode dar glória a Deus por isso? É neste lugar que você encontra com o seu Deus. É neste lugar que você louva o seu Deus. É neste lugar que você prende a palavra do seu Deus. E o dízimo não é uma mensalidade para você fazer parte do clube, não. O dízimo é uma questão de obediência. Eu só me lembro das palavras de Samuel a Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero encerrar esta série de 3 mensagens dizendo que, ao invés de você ter medo do devorador, você deveria temer a Deus e fazer pela razão certa. Ah, pastor, mas eu conheço pastores aí que são... Enfim. Você não entrega o seu dízimo para o pastor. Você entrega na casa do seu Deus. Quando você entrega o seu dízimo na casa do seu Deus, você está sendo o quê? E quando você é obediente, o que acontece? Por causa de vocês, versículo 11, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você cumpre a sua parte, Deus cumpre a dele e te abençoa. Ah, mas se o pastor for desonesto, quem é que vai prestar contas a Deus? O pastor. A sua parte você fez. Aí quem vai ter que prestar contas a Deus é a pessoa que está sendo desonesta, é a pessoa que está agora sim roubando a Deus, e não, aí não vai ser você. Quem vai estar roubando a Deus? O sacerdote. Você entende isso? Então, meus irmãos, nossa responsabilidade é obedecer à palavra de Deus. Tanto no Antigo e no Novo Testamento nós falamos, está lá. Se você quiser, as mensagens estão no nosso canal do YouTube. O que Deus está dizendo é: me ponham à prova, se vocês obedecerem a minha palavra, porque eu não mudo, eu vou abrir as janelas dos céus sobre a vida de vocês. Amém? Eu quero encerrar dizendo, ou melhor, eu quero encerrar respondendo a algumas perguntas que eu recebo, como eu prometi na semana passada. Uma delas é: como eu devo pagar o meu dízimo, semanal, quinzenal ou mensalmente? Há pessoas que recebem um salário no final do mês, há pessoas que recebem na quinzena, há trabalhadores autônomos que recebem toda hora. O mais importante é que você tenha um controle daquilo que está entrando. Faça uma planilha, ou então pegue um caderno e anote. E aí você pode dizimar semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Não existe uma regra definida para isso. O importante é que você tenha controle sobre tudo que você está recebendo, e sobre isso você dizime. Amém? Uma segunda pergunta que eu recebo muito também: pastor, eu posso pagar o meu dízimo no cartão de crédito? Não, não pode. Não faça isso. E eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu aqui no passado, mas não deve fazer isso. Cartão de crédito é
um limite que é dado a você para você utilizar, não é sua renda. E se você não teve o cuidado de separar o seu dízimo quando você recebeu o seu salário, você, além de não estar dizimando, você vai estar se enrolando mais ainda financeiramente. Eu não vou... Preste atenção. Para mim, aos olhos humanos, seria muito vantajoso dizer assim, não, pague o seu dízimo no cartão de crédito sim. Por quê? O que ia entrar na igreja? Dinheiro. Mas eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para ensinar você a palavra de Deus. E não se paga dízimo no cartão de crédito. Amém, meus irmãos? Uma outra pergunta que me fazem muito: pastor, eu posso pagar meu dízimo numa outra igreja que esteja precisando mais? Não. O dízimo foi estabelecido para que o povo entenda a sua responsabilidade no sustento da igreja local. Cada igreja tem a sua membresia e cada igreja precisa entender a dinâmica. Meus irmãos, sabe por que às vezes Deus aperta um pouco a igreja? Porque a igreja esquece da sua missão. Imagine vocês, se tudo estivesse muito bem, se a igreja estivesse abarrotada de dinheiro, se as contas todas estivessem pagas, o que a gente ia fazer? Como Pedro falou, o mestre está tão bom aqui, vamos armar logo umas tendas, vamos ficar por aqui mesmo. Mas a missão da igreja não é ficar aqui dentro, a missão da igreja é ir para onde? Pregar o evangelho. Então às vezes Deus deixa o ninho mais incômodo para a igreja voltar-se para a sua missão. Então cada igreja precisa se sustentar e cada igreja precisa entender e cumprir a sua missão. Posso ouvir um amém? Então o dízimo você entrega na sua igreja local. Outra pergunta que eu recebo muito: pastor, posso pagar o meu dízimo em cestas básicas? Não, não pode. Quem dá o destino ao dízimo é a igreja. Se você quer abençoar com cestas básicas, faça isso, dê uma oferta em cestas básicas. Tem pessoas que trazem cestas básicas para ajudar na campanha do quilo, mas você não pode converter o seu dízimo como você quer, porque o dízimo não é nosso, o dízimo é uma herança que Deus estabeleceu para a igreja. Então, se não é nosso, a gente tem que entregar. Você entende isso? Eu não decido o que vai acontecer, é a igreja que decide, é a necessidade da igreja quem vai decidir. Outra pergunta que eu recebo muito: pastor, eu pago o meu dízimo pelo líquido ou pelo bruto? E aí? Pastor. Pastor, tem um negócio lá no meu contra-cheque, que aquilo não é de Deus não, aquilo é do demônio. É um negócio lá, IRRF. Aí tem outro embaixo, pastor, deve ser a serpente e as bestas que vem junto. O IRRF, o INSS, é tanto desconto, pastor. Assim como a igreja, e entenda o que eu vou dizer e o contexto que eu vou falar, assim como a igreja precisa de recursos para se sustentar, o país também precisa. E quais são, se os dízimos e as ofertas são os recursos da igreja, quais são os recursos do país? Os impostos. Aí, se estão sendo usados certo ou errado, é outra discussão. Mas são os impostos que permitem a você chegar numa UPA e ser atendido. Pastor, mas a UPA não é a oitava maravilha do mundo. Pois é, lá nos Estados Unidos, onde todo mundo fala que é a oitava maravilha do mundo, tem gente que quando chega a ambulância não quer ir na ambulância, porque se for para o hospital vai ter que pagar a conta. Aqui, se você entrar na ambulância e for para o hospital, por pior que ele seja, você vai sair sem dívida nenhuma, por causa do Sistema Único de Saúde, que é sustentado através do quê? Dos impostos.
Eu não estou aqui, irmãos, para defender governo. Eu estou aqui para dizer como funciona na teoria. Na prática, a gente sabe que é outra história. Mas sem os impostos, o país não vive, o país não se movimenta. Então, ali é a nossa contribuição para os impostos do governo. Por isso, o nosso dízimo é do bruto e não do líquido. Ah, pastor, eu não aceito, eu acho que tem que dizimar pelo líquido. Então faça o seguinte, então dizime pelo líquido, mas não use isso como desculpa para não dizimar. Porque tem gente que fica revoltado quando escuta que tem que dizimar pelo bruto, aí não dizima nada. O certo é dizimar pelo bruto. Mas se a sua fé ainda não está convencida disso, pelo menos dizime pelo líquido. Ainda que não esteja totalmente correto. E que Deus possa lhe dar fé para que você possa dizimar corretamente. Posso ouvir um amém? Pastor, eu não tenho renda e dependo do dinheiro do meu marido. Como é que eu dizimo? Pastor, eu vou contar um segredo para o senhor. Eu já escutei isso, pastor. Ele me dá o dinheiro para as compras. Aí eu, escondido dele, eu pego o dinheiro das compras e tiro 10% e dizimo. Aí quando chega em casa ele pergunta, cara, comprou meu iogurte? Bom, estava muito caro, não deu para comprar o iogurte. Aí tem irmã aí, dando cambalhota no marido, para pagar o dízimo. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Jogue aberto com seu marido. Chegue para ele e fala assim, olha, eu sou uma serva de Deus, eu quero dizimar ao Senhor, você me dá um dinheiro por mês, seja quanto for, para que desse dinheiro eu possa dizimar. Não invente acrobacias, jogue aberto, amém? Fale a verdade. Meu bem, eu quero dizimar. O que te pede dizimar? O que me pede dizimar é que eu não tenho renda. Me dá uma mesada. Pede uma mesada. Pastor, o senhor não conhece o meu marido. Eu não conheço o seu marido, mas eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E você conhece? Então ore, clame a Deus e diga, Senhor, vá à minha frente e toque no coração desse homem. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber a sua mesada. E sobre esse valor você vai fazer o quê? Vai dizimar. Amém? Mas não inventa não, irmão. Compre o iogurte do seu marido. Joga aberto. Não precisa esconder. Outra pergunta que me fazem muita. Pastor, eu vendi um imóvel, devo dizimar? Sim, deve. A não ser que seja um caso muito específico. Eu vou contar que você vendeu um apartamento, tudo valor hipotético, tá, gente? Eu vendi um apartamento por 200 mil e eu tenho que comprar outro no mesmo valor de 200 mil. Aí você está fazendo uma permuta. E aí, se você dizimar, você não compra outro apartamento e você vai morar no olho da rua. Não faça isso. Mas se você está vendendo um imóvel e você não está comprando um imóvel no mesmo valor, priorize o dízimo. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar você. Posso ouvir um amém? Tudo é questão de obediência. Pastor, recebi uma herança, devo dizimar? Sim. Por que não? Foi algo que Deus te abençoou. Algo que Deus trouxe sobre a sua vida que talvez você nem esperasse. Outra pergunta que me fazem, pastor, ganhei uma causa na justiça, devo dizimar? Primeira coisa que, quando você ganha uma causa na justiça, você já recebe descontado, não é? O advogado vai lá e tira os 30% dele, e não está errado não, ele trabalhou por isso, não é verdade? Aí vem outro desconto, que é o quê? Imposto de renda. Por que você não vai dizimar? Se cada pessoa tirou a sua parte, e a parte de Deus? Fica onde? Então sim. E por último, e esta eu gostaria que você prestasse muita atenção.
Pastor, estou atrasado com o meu dízimo. Como eu coloco ele em dia? Deixe-me te dizer uma coisa. Se você está atrasado com o seu dízimo, você não vai conseguir colocá-lo em dia. Não vai. É como, me perdoe a expressão, é como aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo e não chega a lugar nenhum. Deixa-me te dar um conselho. Se você está atrasado com o seu dízimo, e se você quer voltar a dizimar e fazer a coisa certa e receber a bênção de Deus, faça uma oração sincera a Deus. Peça perdão a Deus por tudo que está atrasado e estabeleça um compromisso de hoje em diante ser um dizimista fiel. Amém? Se você ficar tentando recuperar o que passou, você não vai recuperar o que passou e você não vai dizimar hoje. Ah, pastor, eu não dizimo porque eu quero dizimar hoje, mas eu estou com atraso, e aí como é que eu faço? Peça perdão a Deus. Seja sincero: Senhor, eu errei, eu caí, eu deixei de dizimar. Mas a partir de hoje eu quero fazer a coisa certa. A partir de hoje eu quero seguir a Tua palavra. Então eu peço perdão por tudo aquilo que ficou para trás. E eu quero, a partir de hoje, me acertar com o Senhor. E Deus vai te perdoar. Posso ouvir um amém? Deus vai ouvir a sua oração. Mas a partir desse dia, seja fiel. Seja fiel ao Senhor. E por fim, pastor, eu preciso ensinar as crianças a ofertar e dizimar? Claro que sim. Claro que sim. Eu já contei aqui, nossos filhos eram pequenos, e quando eles faziam aniversário, às vezes ganhavam um presente da família, aí vinham todo bobo, né? Porque para criança, qualquer 20 reais é muito dinheiro, né? Aí chegavam lá, às vezes, aqui pai, 400 reais. Falei, ô glória. É, rapaz, não é 400, é 360. Mas por que, pai? Porque 40 é o dízimo. Aí, pai, falei, você quer que esse dinheiro seja abençoado? Você quer que Deus abençoe você? Então pega 40 reais desse dinheiro. Quando a gente chegar na igreja, você vai pegar um envelope, vai botar 40 reais dentro do envelope, vai escrever seu nome, dízimo, e vai. E eu não era pastor nessa época não, hein? Eu falei assim, pastor cobrava dízimo na fonte. Não, eu não era pastor nessa época não. Quando eu falava assim, quando o pastor chamar, você vai lá, vai entregar. Sabe qual é o resultado disso? Hoje, adultos, a gente não precisa falar mais nada. Quando eles recebem qualquer coisa, está lá o dízimo. Sim, ensine seus filhos desde cedo a ser um dizimista fiel, a ser um ofertante amoroso. E quando ele crescer, ele vai contar com as bênçãos de Deus. Não se esqueça, o próprio Deus disse, ponham-me à prova nisso. Se vocês forem fiéis, eu vou abrir as janelas dos céus. Amém?